Fala amigos, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Chegamos novamente com o radar dos emprestados para dar aquela passada em como estão ou não estão, né, os emprestados do Atlético nessa temporada de 2024. Fazia 2 semanas que não estávamos aqui e ó, eu tô de verde, cara, mas é por um motivo especial. Camisa do Audax Italiano, do nosso Luciano Arriagada, que tá lá no Chile nesse momento, tá jogando lá pelo Audax Italiano, então homenagem ao Arriagada, essa camiseta pro vídeo de hoje, fechado? Sem mais delongas, tá? Vamos direto para os números dos emprestados, porque tem bastante coisa legal. Não foi uma semana de tanto destaque assim, mas tem bastante coisa legal. O Jaderson segue fazendo bons números lá no Remo. 26 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele que teve até contatos de times da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, bem interessante, o Jaderson está sendo buscado por alguns clubes recentemente. Nessa próxima janela, quem sabe deixa o Remo e vá a outra equipe, talvez retorne ao Atlético também no final de contrato com o time do Remo. Então o Jaderson está atraindo olhares nesse momento, ele não quer sair do Remo nesse momento, ele é o titular e assim, é um jogador que está aparecendo muito bem à frente, né? Tá conseguindo finalizar, tá conseguindo produzir também muito bem ofensivamente também. Lá no time do Remo não conseguiu fazer gol nem dar assistência nessas 2 semanas, mesmo assim, aí 4 gols e 2 assistências, que para um primeiro volante, como se tornou o Jaderson, tá bem legal nessa temporada. O Rômulo tá de férias, né? Tá jogando lá na Turquia, lá no Göztepe, tá de férias nesse momento. Matheus Babi, lá no Peñarol, jogou, foi titular na partida contra o Racing de Montevidéu, empate em 1-1. Ele dá uma cabeçada muito perigosa, o goleiro faz grande defesa, ele também tem um corta-luz muito bonito num lance no segundo tempo, mas joga pouco mais de 60 minutos e também não consegue marcar um gol. Ele tem um golzinho só aí em 16 partidas pelo time do Peñarol. Complicado, mas já foi pior a situação, tá? Tá melhorando por lá. O Matheus Babi, que segue no banco de reservas. O Jajá ainda tá de férias também, mesmo caso do Rômulo. Temporada europeia não está acontecendo nesse momento, todo mundo tá de férias lá. Daqui a pouco eles voltam e a gente vai ter bastante conteúdo por aqui. Fechado? Vamos pro próximo. Cauã, lá no Santo André, 7 partidas, uma assistência. No último radar a gente falou bastante sobre isso. Ele teve 2 jogos em sequência contra o Pouso Alegre, né? Jogou 2 vezes, pouco mais de 10 minutos, mas não conseguiu fazer muita coisa. Daniel Cruz segue e assina lá no ABC de Natal. Joga muito pouco, né? Ele virou banco de reservas, era titular no começo da temporada, teve até certo destaque lá no estadual, na Copa do Nordeste. Mas agora tá complicado para ele, cara. Agora tá bem complicado, tá jogando 9 minutos, 8 minutos, não tá conseguindo ter sequência por lá. O Daniel Cruz, ele é reserva do Genisson, aquele que passou pelo Paraná, também passou pelo Atlético lá atrás. O Genisson é o titular lá no time do ABC e o Daniel Cruz não joga, praticamente não joga, né? Se tornou muito reserva, não é pouco reserva, tá muito reserva lá no time do ABC de Natal. Matheus Felipe voltou a ser titular. Ele tinha passado um tempinho no banco de reservas, 2, 3 partidas, agora voltou a ser titular na partida contra o Sport, empate em 0-0, 22 partidas, um gol marcado pelo Ceará. Ele já chegou a ser capitão do Ceará em determinado momento, passou pelo banco e agora retornou à titularidade. E o Juninho segue no banco lá na Aparecidense, também não tá jogando tanto, jogo sim, jogo não, ele entra, joga ali 10, 15, 20 minutinhos e não consegue também ter sequência lá no time da Aparecidense. Que fase do Juninho, cara, uma das grandes promessas da base do Atlético, não consegue ter sequência na Aparecidense, com todo o respeito à Aparecidense. Pro próximo, Luciano Arriagada, que o dono da camisa, também não tá jogando tanto assim lá no Audax Italiano, não. Inclusive o campeonato chileno tá parado nesse momento, só tá tendo jogos da Copa do Chile. O Audax Italiano jogou contra o Deportes Recoleta, que é lá na zona urbana, na Grande Santiago, né? E o Audax Italiano enfrentou o Deportes Recoleta, que é lá de Santiago, e também não conseguiu fazer muita coisa, não. Não entrou em campo o Arriagada nesse time do Audax Italiano nessa partida. E, cara, vamos ser bem sinceros aqui, o Furlan já falou, a gente tem falado que nesse 1 ano de empréstimo do Arriagada no Audax Italiano, duvidamos muito, primeiro que vai completar uma partida, segundo que vai fazer um gol lá pelo Audax Italiano. Vou me surpreender se acontecer, ele jogou contra o Colo-Colo lá, jogou pouco mais de um tempo, mas não conseguiu fazer muita coisa também. Danielzinho se machucou, cara, isso é novidade, isso é informação. Danielzinho se machucou, teve uma entorse no joelho lá em Londrina, um treinamento, vinha jogando tanto,
num treinamento ele teve um entorse no joelho, tá machucado nesse momento, não tá entrando em campo, apenas 3 jogos pelo Londrina desde que chegou para a disputa da Série C, e o Vinícius Cauê estava machucado, teve uma lesão muscular na coxa, agora foi titular do time do Guarani na partida contra o Ituano, empate em 3-3, jogou 45 minutos, está voltando de lesão, mas deve sim seguir como titular desse time do Guarani para a temporada, para a disputa da Série B. Ele jogou um pouquinho menos de metade de um tempo contra o Coritiba no Couto Pereira, se machucou no treinamento, ficou uns joguinhos afastado e agora retornou o Vinícius Cauê. Então o Daniel Cruz se machucou nessa semana e o Vinícius Cauê retornou de lesão nessa semana, ele que se tornou titular, até esse momento pelo menos, lá no time do Guarani, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, cara, não tem muita dúvida de quem vai ser o emprestado da semana de novo, né? É o homem, é o Jaderson. O Jaderson que, olha, é uma surpresa, cara. Quando se falava aí dos destaques desse radar dos emprestados, vimos muito o Rômulo, outros jogadores, caso do Matheus Babi lá no Penharol também, mas olha, não esperava, mas o Jaderson está sendo um dos principais destaques dessa temporada, desse ano aí, do radar dos emprestados. Mais uma vez, o homem ganha o emprestado da semana, hein? Sensacional. Espero que continue assim, né? Jogador do Atlético e pode retornar numa nova função. Se encontrou na função de volante. Inclusive, fez nas 2 partidas que ele fez ali contra o time do Ipiranga e também a outra partida contra o time do São Bernardo. Ele até foi bem, conseguiu finalizar mais de uma vez, conseguiu ter bons números e boas atuações, mas não conseguiu ter participações diretas em gol. Mesmo assim, merece mais uma vez o prêmio do emprestado da semana entre os emprestados do Furacão no mundo todo, né? Vamos lá! Agenda dos pupilos para essa semana, para esse final de semana. O Santo André do Cauã vai enfrentar a Inter de Limeira no sábado, amanhã, às 3 horas da tarde. O Penharol do Matheus Babi enfrenta o Progresso, também no sábado, às 6 horas da tarde. O Guarani do Vinícius Cauê, vamos ver se vai ser titular novamente. Visita o CRB no sábado, às 5 horas da tarde. O Audax Italiano no domingo vai encarar o Santa Cruz do Chile, tá? Não é o Santa Cruz aqui do Brasil, não. É o Santa Cruz do Chile, pela Copa do Chile, no domingão, às 1 hora da tarde, né? O Remo vai visitar o ABC. ABC do Daniel Cruz, Remo do Jaderson vai ter esse confronto na Série C. Segunda-feira, 8 da noite. A Aparecidense do Juninho vai encarar o Náutico, na segunda também, às 8 da noite. E a Ponte Preta vai pegar o Ceará do Matheus Felipe, terça-feira, às 9 horas da noite. Fechado? Essa é a agenda, essa foi a semana. Nada de muito destaque, vamos dizer assim, né? Ninguém conseguiu se destacar tanto nos emprestados do Furacão nessa semana, mas tudo bem, a gente segue acompanhando. O Jaderson segue tendo uma grande temporada. O Matheus Babi tá ganhando espaço no Penharol, tá começando a jogar mais, tá começando a ser testado mais lá pelo Diego Aguirre. O Penharol que tá invicto no campeonato uruguaio até esse momento, e a gente segue acompanhando. Fechado? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso, tamo junto, tá falado, um abraço para todo mundo que assistiu, semana que vem a gente chega com mais atualizações aí dos emprestados do Furacão mundo afora, fechou? Valeu!